Som testando. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre dar upgrade em PC. Entender quando um upgrade é bom, quando ele é ruim. Também tirar alguns mitos sobre isso. Principalmente quando dar um upgrade e também sobre gargalo. A primeira coisa que você precisa fazer é se inscrever no canal, deixar seu like. E agora a gente também tem um sistema de membros aí, se você quiser me ajudar. E apoiar o canal, assim como o Vini ZZK e o Drag Easy. Muito obrigado aos dois que já fazem parte dos membros. E bora pro vídeo. Quando a gente fala de upgrade, a gente precisa considerar alguns fatores antes de fazer isso. Um bom salto de desempenho, o custo, a necessidade, o objetivo desse upgrade e um equilíbrio ou gargalo. Parece bastante coisa, mas vou deixar bem simples para vocês entenderem. Bom salto de desempenho. Uma coisa que eu vejo bastante são as pessoas perguntando: vale a pena trocar uma 4060 por uma 4060 Ti, uma 6600 por uma 3060 ou uma 4070 por uma 4070 Super? E todas as vezes que alguém pergunta isso eu digo que não. É um upgrade? É, mas muito pouco, muito fraco. Vai ter um pequeno salto de desempenho, mas é quase que zero na maioria das vezes. Pegando com base a 6600 e a 3060 que eu citei, a diferença em jogos das duas é praticamente nada. Mesmo que elas tenham uma pouca diferença, elas têm basicamente o mesmo desempenho. Em alguns casos a 3060 tem um pouco mais de FPS, mas também é uma coisa muito próxima, coisa de 5, às vezes 10, 15 FPS. Então não vale a pena vender sua 6600 para pegar uma 3060 que é mais cara para essa pequena diferença. E a mesma coisa vale para o seu processador. A diferença de um 5600 para um 5600X é muito pouca. Olha esse teste que interessante. São 6 processadores sendo comparados, com a mesma placa de vídeo, uma definição baixa para não ter gargalo, e olha o pequeno salto de FPS que tem para cada um, principalmente ali entre o 5600 e o 5700X. Por isso fala-se muito de um salto de pelo menos 2 gerações. Por exemplo, sai de uma 2060 para uma 4060, de uma RX 580 para uma RX 6600. E mesmo que a 580 seja uma placa de vídeo muito batalhadora, em alguns casos que ela fica abaixo de 60 FPS, a RX 600 já tem uma média melhor, como 80 FPS, 90. Então naquilo que a sua 580 já tá sofrendo, a RX 600 passaria mais tranquilo. São alguns bons exemplos que você já começa a enxergar uma diferença um pouco maior. Por exemplo, se você tem um Ryzen 5 5500 e quer ir para um 5700X 3D, já faz mais sentido, tem um bom salto de desempenho. Em alguns jogos você consegue enxergar o dobro de FPS. E lógico, se o salto for maior, melhor ainda. Também tem a questão que quanto maior o salto, mais tecnologias mais novas, uma construção melhor, mais verra na placa de vídeo, que é bom para definições mais altas. Para processador costuma-se ter mais núcleos, um cache maior por núcleo, o que ajuda bastante em multitarefas. Também tem tecnologias como o X3D, que tem um empilhamento vertical, traz muito desempenho em jogos. Então são vários fatores, principalmente tecnológicos, que trazem uma diferença legal e que você não teria isso se o salto de upgrade fosse muito pequeno. Eu tô muito tempo gravando, mas eu esqueci de apertar a câmera para gravar. Vou ter que refazer, vamos lá? Mas é muito importante também ver a sua necessidade. Você vai dar uma olhadinha no kit que você já tem, você vai olhar os jogos que você consegue rodar, a média de FPS, os trabalhos que você faz nele e procurar um bom upgrade para ter um bom salto de desempenho ou pelo menos atender suas necessidades. Se o seu computador já roda tudo bem o que você precisa, então talvez você não precise de um upgrade, só se você quiser mesmo. Se você joga competitivo, na média dos 30 FPS, é bom procurar um upgrade para passar dos 120 FPS. Se você gosta de jogos mais de campanha, um pouquinho mais gráficos, uma placa de vídeo melhor, talvez já atenderia suas necessidades. Ou também, caso você queira dar um upgrade para rodar um jogo ainda que não lançou, ou que você tá querendo muito jogar e o seu computador não consegue aguentar. Por exemplo, meu computador tem um Ryzen 5 5500 GT, eu gosto muito de jogar Marvel Rivals, só que tem um problema. Como é vídeo integrado, eu não consigo aguentar muito bem o jogo, então eu tenho que colocar tudo no mínimo, baixar os gráficos, e tudo isso para rodar na média dos 50 a 60 FPS. E não é uma média muito legal para os jogos competitivos, principalmente pela qualidade dos gráficos que eu tô jogando. Mas isso não significa que eu preciso trocar o kit completo, pegar um Ryzen 7 5700X 3D, uma 4060 Ti, só pra jogar Marvel Rivals. Sabendo disso, eu olhei no YouTube alguns testes de alguns kits nesse jogo e eu descobri que se eu manter o mesmo kit que eu já tenho, mas colocar um RX 6600, já vai me atender muito bem, porque eu vou conseguir rodar tudo no alto, na média dos 70, 80 FPS, que já tá muito bom. Ou seja, eu daria um upgrade que atenderia as minhas necessidades sem ter que gastar R$3.000 em um kit novo. Isso porque eu teria que trocar a placa-mãe e a fonte também para aguentar todo o resto desse kit. Claro, eu também poderia dar um upgrade um pouquinho maior para já conseguir jogar outros jogos mais pra frente, mas vai do seu gosto, do seu orçamento. Você não precisa necessariamente fazer isso. Principalmente para quem pensa em economizar, é um viés muito interessante. E uma coisa que tem aparecido bastante no TikTok, que se popularizou bastante, são algumas tabelinhas de upgrade, que mostram, por exemplo, troca daqui a 2 anos um Ryzen 5 5800X 3D, se você tem um Ryzen 5 5500, troque para agora, se tem uma RX 6600, pense em trocar daqui a 1 ano. E cara, não é muito assim que funciona. A troca mesmo, ela depende da necessidade do usuário. Se você tem um Celeron, por exemplo, e você joga pinbolim no seu computador, não tem por que você dar um upgrade. O meu 500 GT, por exemplo, ele já roda Minecraft tranquilamente.
Então não tem por que eu dar um upgrade se eu continuar só no Minecraft. Agora, se eu quiser colocar alguns mods, eu colocar umas texturas mais pesadas, eu colocar uns shaders nele, aí sim eu teria que dar um upgrade, colocando uma placa de vídeo aí melhor para conseguir já rodar Minecraft alguns mods. Então foi uma questão de necessidade e não uma validade de tempo para processadores. Não é assim que funciona. Então não se baseie nessas tabelinhas para o seu computador, e sim no objetivo do seu upgrade. Pode ser por uma questão estética, desempenho em jogos, melhor desempenho no seu trabalho, ou está com dinheiro sobrando também. É um ponto muito parecido com necessidade, mas é nesse momento que você senta e pensa no que você precisa fazer para não gastar bobeira. Comprar algo muito caro e não conseguir pagar, ou comprar algo fraco demais e acabar gastando dinheiro à toa com upgrade. E também não tem um olhar fechado para o seu upgrade, porque você não está fazendo apenas para uma coisa normalmente. Por exemplo, no meu computador eu jogo e trabalho, então eu tenho que levar esses dois casos em consideração. Eu não vou fazer o upgrade só para o trabalho ou só para o jogo, e sim pensando nos dois. Susto. Então, depois de traçar os seus objetivos para o seu upgrade, você vai procurar por desempenhos desses kits que você montou na sua cabeça. Eu mesmo tenho uma planilha com vários kits de computador para vários orçamentos, e você pode procurar por desempenho deles em jogos aí no YouTube. Se ele te agradar, perfeito. Se não te agradar, você tem que olhar um pouquinho mais caro. E aí que vem um dos maiores problemas para upgrade e para o brasileiro médio: dinheiro. Que eu gosto de reforçar bastante, que é não gaste dinheiro desnecessariamente com o computador. O computador no Brasil é muito caro, o hardware é muito caro, por isso que é muito importante você saber o preço médio das peças que você quer, procurar por boas promoções, bons preços, se possível esperar cupons em eventos. É muito comum que as pessoas venham até mim mostrando o kit delas e falando, por exemplo, olha, eu tenho R$500 para dar um upgrade, será que vai ser suficiente? R$500 hoje em dia é uma placa-mãe básica, para você ter ideia. E o custo entra muito no ponto do bom salto de desempenho. Por exemplo, você tem um Ryzen 5600, uma RX 6600 e tem um orçamento para upgrade de R$2.000. É um bom orçamento para upgrade, mas se você pensar numa 4060, por exemplo, para trocar pela sua RX 6600, talvez não faça tanto sentido. Não vai ter um salto significativo que seja interessante para você. Então você tem a verba, mas o salto não é tão legal. Então, uma opção é, em vez de trocar a placa de vídeo, é trocar o seu processador por um 5700X 3D, que vai ser mais barato que uma placa de vídeo e já vai te trazer um desempenho legal. Ou também, você pode juntar um pouco mais de dinheiro e já trocar o seu kit completo. E também não adianta você manter o seu 5600 e pôr uma 4090 nele, que aí sim você vai conhecer o tão famoso e temido gargalo. A primeira coisa que você precisa entender sobre gargalo é: gargalo não é algo que está ali ou pode ser medido. Ele depende de alguns fatores para acontecer. Por exemplo, você tem um Ryzen 5 5600 e uma 4090, mas você tem isso para rodar paciência no seu computador. Então não vai ter gargalo, porque não vai exigir nada de nenhum dos dois praticamente. Agora, se usar esse kit para rodar jogos em Quad HD, em 4K, aí sim, a 4090 vai estar tranquila e o 5600 suando de trabalhar. E aí sim você encontra o gargalo. Segunda coisa muito importante é não se basear em calculadoras de gargalo, porque nem faz muito sentido calcular gargalo. O que seria 30% de gargalo? Eu não tenho a mínima ideia. Então preocupe-se em montar um kit equilibrado. Ah, mas eu não sei como fazer isso. Eu posso trazer duas opções para te ajudar. Uma é olhar a planilha que eu já citei antes, que tá na descrição, para você olhar os kits que eu já montei, eles não vão ter gargalo. Você também pode mandar o seu kit no nosso Discord, que também tá na descrição, que a gente pode te ajudar com isso. Lá tem uma aba só para tirar suas dúvidas e a comunidade vai te ajudar, beleza? E equilíbrio vale pro computador todinho, desde fonte até temperatura. A sua fonte vai precisar ter potência suficiente para aguentar o upgrade, e ele tem uma boa folga por segurança. Nesse site aqui, Extreme Alter Vision, você consegue colocar o kit que você quer e ele vai te mostrar o consumo. O valor que ele colocar ali para você pega uma boa folga desse valor. Por exemplo, se ele te mostrou 250, você pensa em uma fonte de 500, 550 watts. E se você pensa em futuros upgrades ou acha uma boa promoção também, você pode sim pegar uma fonte um pouquinho melhor, que não vai ter problema algum. Também lembre do equilíbrio na placa-mãe, isso é muito importante. Se você pensa em processadores mais tensos, mais potentes, uma boa placa-mãe será necessária para aguentar eles bem geladinha. Também ser compatível com todos os componentes que você quer comprar. Não adianta você querer dar um upgrade para um processador AM5 e manter sua placa-mãe AM4. Ou tentar colocar memórias RAM DDR5 na sua placa-mãe DDR4. E aí também entra o fator do equilíbrio de memória RAM. Por exemplo, se você usa vídeo integrado, é muito importante que você tenha os 16 GB de RAM, porque a placa de vídeo usa VRAM e o vídeo integrado do seu processador, ele usa a memória RAM do computador. Então se você tem um pente de 8 GB, ele vai acabar usando um pouquinho, deixando seu computador apenas com 6 GB, que é muito pouquinho para os jogos mais atuais. Se você já tem 16 GB de RAM, ou até 32, melhor ainda, porque ele vai pegar um pouquinho dele e ainda vai ter bastante para o computador. Então, antes de pôr uma 4060
novinho no seu computador, olha se o seu processador vai conseguir aguentar trabalhar com ele, se já tem memória RAM suficiente para o seu computador, se a sua fonte vai aguentar, e se a sua placa-mãe tem um PCI 4.0. Para você que não sabe, a 4060 já tem PCI 4.0, e se a placa-mãe for PCI 3.0, vai perder desempenho. Não é aquela queda de desempenho, mas ainda é uma queda de desempenho. E também se cabe no gabinete, né? Imagina comprar uma 4060 e não caber. Anotou tudinho? É bastante coisa, mas são coisas muito importantes para acabar não fazendo besteira na hora de fazer seu upgrade. Então veja se você realmente precisa de um upgrade ou se está fazendo só porque você quer. Veja bem sua verba, se o computador vai aguentar tranquilamente. A planilha de orçamento está na bio para você poder se ajudar, se basear para o seu upgrade também, fica à vontade. E coloque nos comentários o seu kit, o upgrade que você pensa em fazer nele, que o povo dos comentários vai te ajudar e eu também. E aqui que eu me despeço de vocês, muito obrigado e até a próxima. Tchau!